Boa tarde, eu sou o professor Tiago Salvador, professor de História e Sociologia. Eu vou estar aqui dando início com vocês à aula de Sociologia, né, que vai falar sobre Durkheim. Mas antes da gente aprofundar Durkheim, ou Durkheim, como preferem os franceses, eu gostaria de falar um pouco das origens da sociologia. Vamos estar começando por Durkheim. Não sei se vocês pegaram as aulas em que eu estou com o cronograma, e o Durkheim, ele vai de uma certa forma dar um cânone, né? Ele vai de uma certa forma inserir a disciplina de sociologia dentro dos espaços acadêmicos, né? Lembrar que Durkheim está ali no fim do século XIX e início do século XX, e as origens da sociologia, de uma certa forma, ela é marcada por fatores históricos e sociais. Como eu falei na aula do cronograma, que é a Revolução Industrial, Revolução Francesa, também a Revolução Americana, e no campo das culturas, o Iluminismo, né? Então, esses fatores esses fatores vão, de uma certa forma, influenciar o surgimento do mundo moderno. E aí que tá, surge a sociologia, nossa sociologia vai surgir, né? De uma certa forma, até hoje ela é meio que vista como também, em sua gênese, como uma teoria da modernidade, porque ela vai dar resposta e suporte aos fatores históricos e sociais que são colocados ali. Quando a gente fala principalmente da Revolução Industrial, a nova ordem de mundo que se criou, gente, eu digo mundo nesse sentido, a sociologia está voltada ali para os dilemas mesmo que estavam acarretando a Europa. Um dos desdobramentos da Revolução Industrial será o proletariado, né? Enquanto classe social e também a burguesia. Então, tem essa inauguração dentro do mundo do trabalho, da divisão, desses dois personagens, né? Se tem essa transição do servo, que passa a sua condição de servo a cidadão, tendo ali a emergência do que hoje a gente conhece como direitos sociais, que vão ser proclamados ali com a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, pela Revolução Francesa, que em si vai inaugurar um novo vocabulário político para o mundo. E a sociologia vai se debruçar sobre isso. Aí vão me dizer, mas antes da sociologia, Tiago, não se discutiam essas questões do cunho social? Sim, se discutia. Só que essas questões eram discutidas à luz da filosofia. A filosofia organizava esse mundo. A filosofia fazia essa discussão de uma forma mais direta. E essa discussão estava muito ligada, de uma forma episteme, às barreiras da polis. Então, se discutia ali dentro do pensamento político, filosófico, a questão da polis. A sociologia vem com uma proposta um pouco mais aprofundada de contextualizar, não só contextualizar, mas trazer em tona a questão dos aparatos também culturais, dinâmicos, depois relativistas, né? E também a alteridade, que vai ser mais rebuscado pela antropologia. Então, a sociologia, enquanto escopo, ela vai surgir para buscar dar resposta, entender esses elementos através desse método, né? A gente tem Comte ali estabelecendo um método sociológico, e depois a gente vai ter o Durkheim. Dá uma apresentadazinha, né, básica do Durkheim também. Ele está ali discutindo também com os filósofos. É bom a gente se lembrar que os primeiros sociólogos, eles têm um diálogo muito grande com a filosofia, saem da própria filosofia também, alguns. Uma das principais obras de Durkheim, eu esqueci de mostrar o livro de hoje, né? O livro de hoje que eu uso sempre como referência, né? As Etapas do Pensamento Sociológico, do Raimundo Aron, e das obras do Durkheim que a gente pode colocar seria a divisão do trabalho social, uma das principais obras, né? A gente tem regras do método sociológico e o suicídio. Então eu vou estar fazendo uma síntese dessas principais obras dele, né?
e está aqui colocando para vocês. É sempre lembrar que, importante, né, lembrar que a primazia do Durkheim está sempre envolta em trazer essa questão do social. O social vai ser o combustível dali de análise, né, dessa importância interpretativa do Durkheim para a sociologia. Então, o Durkheim, posteriormente, a escola sociológica francesa, cujo um dos principais exponentes é o Marx Mauss, seu sobrinho, o Durkheim e a escola sociológica francesa vai estar sempre com essa primazia do social, as estruturas ali sociais construindo os indivíduos. Então, os indivíduos são um reflexo dessa estrutura social. Essa vai ser uma das coisas que o Durkheim vai dar trazendo para a gente, né? É esse primado do social. Ele vai dar uma ênfase muito forte, né, nessa questão do social. Alguns acusam, mas tem-se muito essa visão de que quando se tem um primado social, a nível metodológico, como o Durkheim está colocando, é o que é chamado de holismo metodológico, né? Que é essa questão da preeminência das estruturas sociais agindo na formulação dos indivíduos. Então, o holismo metodológico, que é o método que o sociólogo tem ali para estar fazendo, né, as análises dele, muitas vezes ele também vai ser colocado como estruturalismo, como objetivismo. Então a gente tem essas interpretações, né, acerca do método para estar ali, da teoria, e o Durkheim vai estar encaixado, né, vai estar criando esse campo. Nas suas regras, na sua obra, As Regras do Método Sociológico, que é uma das obras mais conhecidas, né, vale a pena datar. Essa obra ela é de 1895. O Durkheim, de uma certa forma, vai estar sistematizando e aprofundando que a sociologia ela tem que ser uma ciência, né, uma ciência como campo, nesse campo, como destacada da filosofia, porque ela tem o principal instrumento da sociologia para ser como ciência. Dentro dessa obra ele vai enfatizar que o objeto dessa sociologia é o fato social. Ela é uma ciência porque, tal como todas as outras, ela também tem o seu objeto. E o objeto dessa ciência vai ser os fatos sociais, né? Ele vai estar colocando muito isso ali. E esses fatos sociais, eles são gerais, né? Ele está ali em toda a ordem social. Eles também são coercitivos e eles são exteriores à minha vontade. Então vai ter muito essa definição do fato social. Ele vai ser um elemento, ele está inaugurando um evento ali de regras e de valores que independe da vontade de cada um indivíduo. Ele impõe, o fato social ele se impõe sobre o conjunto dos indivíduos e ele é coercitivo. Ele é anterior à minha sobrevivência e ele vai continuar. Então, os homens passam, né, uma das formulações dele ao longo do capítulo, mas a sociedade fica. Ou seja, o fato social, como que eu posso dar um exemplo? Eu não posso escolher que família eu vou pertencer, né? Eu não posso escolher qual sociedade eu vou nascer, qual idioma eu vou falar. Então, essa regra de fatores vai fazendo com que eu me condicione. Então, ele é coercitivo à minha vontade. E, de uma certa forma, de uma certa maneira, se eu não me enquadrar ao que o tecido social como um todo espera de mim, né, dentro dali do campo da consciência coletiva, é um dos conceitos que a gente vai estar trabalhando, né, aqui do Durkheim, que é o de consciência coletiva, que seria esse conjunto, né, de expressões e de crenças de toda uma coletividade. Então, essa consciência coletiva vai fazer com que os indivíduos venham a aderir das mais diversas formas à regra social, né?
Isso é importante porque puxa para a gente a discussão do crime, né? Das transgressões sociais. É sempre bom lembrar, né, que, puxando um pouquinho para o dia de hoje, que as transgressões sociais, elas refletem a formulações que cada cultura e cada sociedade vai dar ao seu arranjo social. Então, o que é considerado como crime em uma sociedade pode não ser em outra. Porque o crime, de uma certa forma, ele é fruto dessas circunstâncias, desse arranjo social possível. A gente pode dar um exemplo aqui, a questão do... A gente às vezes focaliza, né? Nós focalizamos o crime muito deslocado do social e responsabiliza muito a questão do indivíduo, né? O indivíduo criminoso. E não consegue ver que o crime ele é uma acusação moral, né? O que seria essa formulação? Eu falar dos empreendedores morais que vão determinar, os empreendedores morais de uma sociedade, o que está afetando e ferindo a consciência coletiva ou não. O que seria considerado crime e aquilo que não seria. E as sanções são criadas, né? As sanções, o castigo, que a gente conhece como lei, como castigo, ele de uma certa forma vem para ajustar a ordem, né? Para dar uma resposta a essa consciência moral, que essa consciência coletiva que foi afetada pelo indivíduo, né? Do tecido social. Então ele vem muito nesse ato. Às vezes é sempre bom a gente estar puxando o exemplo das construções do crime na sociedade para estar mostrando essa dinâmica, né? Então a gente deu essa explicação do que seria o fato social, né? É sempre bom dar guardado. Vamos guardar um pouco essas conceituações que a gente quer pegar do Durkheim, né? Seria a consciência coletiva, a sanção, depois a gente vai vendo a anomia ao longo da aula, né? E a sociedade vai estar sempre se reproduzindo através dessa forma. A sociedade, para o Durkheim, ela tem esse sentido, ela é algo sobretudo coercitivo, né? E vai entender os fatos sociais como coisas, ele não chega a aprofundar muito, isso gera muita confusão, mas essa questão é que esse fato social, ele de uma certa forma está inaugurando a gente ali dentro do que é social. Essa vai ser a resposta não só do Durkheim, mas de toda a sociologia como um todo, em estar buscando esse social. Aonde está esse social? Onde eu posso acessar o social? Por isso essas 3 obras, né, que eu acabei de citar, do Durkheim, né? A divisão do trabalho social, o suicídio, as regras do método sociológico. De uma certa forma ele vai tentando dar fundo e base à sua sociologia, que é de procurar e acessar onde eu posso encontrar o social. Onde está o social? Por que eu vou lá ele vai pesquisar na religião. Onde está o social nessa religião? No suicídio, que muitas vezes é encarado como uma coisa individual, e não, ele vai mostrar ali, né, ao longo de toda a sua pesquisa, né, pega dados estatísticos e tudo mais, para estar provando que ainda é uma causa social. Então o Durkheim está sempre em busca do social. E ele vai dizer que a sociedade, né, de uma certa forma, ela é coercitiva, porque todo esforço social, né, ele é disciplinador. Por isso ele é coercitivo, né? A visão do Durkheim é muito essa questão do social prevalecendo, né? Como um todo. O social está ali, de uma certa forma, tendo esse difícil de disciplinar os indivíduos aquilo que a sociedade espera, né? Então, nas regras do método sociológico, né, ele tenta colocar isso, né, essa questão, né, que é mais para dar esse cunho, né, de científico à disciplina de sociologia, e está ali discutindo por que ela é uma ciência, ela tem fatos, ela tem objeto, ela se debruça em cima disso para explicar a vida social. E na divisão do trabalho social, uma das obras também muito, né, falada dele, é de 1893, né, finzinho do século XIX, a gente vai ver ali como que a solidariedade, né, discussão dele entre solidariedade orgânica e solidariedade mecânica,
como que elas de uma certa forma vão de uma certa forma estar ligando, integrando os indivíduos dentro da sociedade, né? E ele vai dizer que na sociedade mecânica o peso dessa consciência coletiva ele é muito forte, porque os indivíduos ali, através das regras ali, né, eles têm uma cooperação maior e mais conjunta. Então a forma com que eles cooperam integra, de uma certa forma, ainda vai estar integrando o indivíduo de uma forma mais intensa e direta dentro da sociedade. Ele é a sociedade, o ego ali é o todo, o ego ali é o social. As sanções, a gente vai... O castigo, que a gente conhece como lei, como castigo, ele de uma certa forma vem para ajustar a ordem, né? Para dar uma resposta a essa consciência moral, que essa consciência coletiva que foi afetada pelo indivíduo, né, do tecido social. Então ele vem muito nesse ato. Às vezes é sempre bom a gente estar puxando o exemplo das construções do crime na sociedade para estar mostrando essa dinâmica, né? Então a gente deu essa explicação do que seria o fato social, né? É sempre bom dar guardado. Vamos guardar um pouco essas conceituações que a gente quer pegar do Durkheim, né? Seria a consciência coletiva, a sanção, depois a gente vai vendo a anomia ao longo da aula, né? E a sociedade vai estar sempre se reproduzindo através dessa forma. A sociedade, para o Durkheim, ela tem esse sentido, ela é algo, sobretudo, coercitivo, né? E vai entender os fatos sociais como coisas, ele não chega a aprofundar muito, isso gera muita confusão, mas essa questão é que esse fato social, ele de uma certa forma está inaugurando a gente ali dentro do que é social. Essa vai ser a resposta não só do Durkheim, mas de toda a sociologia como um todo, em estar buscando esse social. Aonde está esse social? Onde eu posso acessar o social? Por isso essas 3 obras, né, que eu acabei de citar, do Durkheim, né? A divisão do trabalho social, o suicídio, as regras do método sociológico. De uma certa forma ele vai tentando dar fundo e base à sua sociologia, que é de procurar e acessar onde eu posso encontrar o social. Onde está o social? Por que eu vou lá ele vai pesquisar na religião. Onde está o social nessa religião? No suicídio, que muitas vezes é encarado como uma coisa individual, e não, ele vai mostrar ali, né, ao longo de toda a sua pesquisa, né, pega dados estatísticos e tudo mais, para estar provando que ainda é uma causa social. Então o Durkheim está sempre em busca do social. E ele vai dizer que a sociedade, né, de uma certa forma, ela é coercitiva, porque todo esforço social, né, ele é disciplinador. Por isso ele é coercitivo, né? A visão do Durkheim é muito essa questão do social prevalecendo, né? Como um todo. O social está ali, de uma certa forma, tendo esse difícil de disciplinar os indivíduos aquilo que a sociedade espera, né? Então, nas regras do método sociológico, né, ele tenta colocar isso, né, essa questão, né, que é mais para dar esse cunho, né, de científico à disciplina de sociologia, e está ali discutindo por que ela é uma ciência, ela tem fatos, ela tem objeto, ela se debruça em cima disso para explicar a vida social. E na divisão do trabalho social, uma das obras também muito, né, falada dele, é de 1893, né, finzinho do século XIX, a gente vai ver ali como que a solidariedade, né, discussão dele entre solidariedade orgânica e solidariedade mecânica, como que elas de uma certa forma vão de uma certa forma estar ligando, integrando os indivíduos dentro da sociedade, né? E ele vai dizer que na sociedade mecânica o peso dessa consciência coletiva ele é muito forte, porque os indivíduos ali, através das regras ali, né, eles têm uma cooperação maior e mais conjunta.
Então, a forma com que eles cooperam, integra, de uma certa forma, ainda vai estar integrando o indivíduo de uma forma mais intensa e direta dentro da sociedade. Ele é a sociedade, o ego ali é o todo, o ego ali é o social, não tem essa coisa do ego individual. O indivíduo está totalmente atomizado pela sociedade, seriam as sociedades mais antigas, né? Que é dita muitas vezes como arcaica. Então tem essa predominância ali, né? E a sociologia e a solidariedade orgânica, essa solidariedade que ele vai estar analisando na passagem da nossa sociedade moderna, né? Que é quando surge a sociologia para explicar essas mudanças, essas dinâmicas histórico-culturais que estavam sendo inauguradas. Aí, né, porque vai instaurar ali a divisão do trabalho. E essa divisão social do trabalho tem-se, às vezes, muito equivocadamente, interpretações que pensam que a solidariedade acabou, a integração, por conta da especialização, né, no mundo do trabalho e da própria noção dali do que a indústria, do que a fábrica vai colocando. E Durkheim diz que não. De uma certa forma, essa integração do indivíduo, essa solidariedade, ela está presente sim, só que essa moral passa para o ego do indivíduo. Isso vai ligar, de uma certa forma, ao social. Aí tem muita gente que pensa, não, mas aí entra para uma outra questão dele, que é, né, a anomia, quando, de uma certa forma, né, essa integração, que essa ausência de integração social, vai ser caracterizada de anomia. Ele vai criar diversos conceitos, né, para estar ali tentando entender, né, e no pensamento durkheimiano, essa categoria serve, né, para pensar, de uma certa forma, o afrouxamento dos laços sociais na sociedade moderna. Só que o social e a integração, a cooperação, elas não se acabam ali. A cooperação, ela vai adquirindo um caráter cada vez mais ocupacional. Eu posso dar um exemplo. Nos dias de hoje, eu posso não saber técnica de engenharia para um avião, mas para a construção de um avião, mas de uma certa forma eu fico feliz da vida por ter um piloto ali para mim. Eu posso não saber, de uma certa forma, a técnica, né? Eu não posso dar ali conta mais de todo aquele processo da produção. Eu fui, de uma certa forma, separado, divorciado, eu não entendo da engenharia, eu não entendo do processo de avião, mas eu tenho, de uma certa forma, um piloto que entende. Então há uma cooperação, está tendo uma cooperação mútua ali. Então isso não para, né? Então essa cooperação, ela é existente. Então os indivíduos eles estão ali integrando socialmente. Essa integração não para, né? E isso vai marcar, né? E outra coisa que também é muito discutida nesse aspecto é se acabou então a interação. Quanto mais você instrumentaliza, quando mais se tem o avanço da racionalização da sociedade industrial e tudo mais, os indivíduos vão, e a robótica também, né, internet, os indivíduos vão perdendo essa capacidade mais interacional face a face. E ele vai dizer que na sociedade mecânica, o peso dessa consciência coletiva, ele é muito forte, porque os indivíduos ali, através das regras ali, né, eles têm uma cooperação maior e mais conjunta. Então a forma com que eles cooperam integra, de uma certa forma, ainda vai estar integrando o indivíduo de uma forma mais intensa e direta dentro da sociedade. Ele é a sociedade, o ego ali é o todo, o ego ali é o social, não tem essa coisa do ego individual. O indivíduo está totalmente atomizado pela sociedade, seriam as sociedades mais antigas, né? Que é dita muitas vezes como arcaica. Então tem essa predominância ali, né? E a sociologia e a solidariedade orgânica, essa solidariedade que ele vai estar analisando na passagem da nossa sociedade moderna, né? Que é quando surge
a sociologia para explicar essas mudanças, essas dinâmicas histórico-culturais que estavam sendo inauguradas. Aí, né, porque vai instaurar ali a divisão do trabalho, e essa divisão social do trabalho tem-se às vezes muito equivocadamente interpretações que pensam que a solidariedade acabou, a integração, por conta da especialização, né, no mundo do trabalho e da própria noção dali do que a indústria, do que a fábrica vai colocando. E Durkheim diz que não. De uma certa forma, essa integração do indivíduo, essa solidariedade, ela está presente sim, só que essa moral passa para o ego do indivíduo. Isso vai ligar, de uma certa forma, ao social. Aí tem muita gente que pensa, não, mas aí entra para uma outra questão dele, que é, né, a anomia, quando de uma certa forma, né, essa integração, que essa ausência de integração social vai ser caracterizada de anomia. Ele vai criar diversos conceitos, né, para estar ali tentando entender, né, e no pensamento durkheimiano, essa categoria serve, né, para pensar de uma certa forma o afrouxamento dos laços sociais na sociedade moderna. Só que o social e a integração, a cooperação, elas não se acabam ali. A cooperação, ela vai adquirindo um caráter cada vez mais ocupacional. Eu posso dar um exemplo. Nos dias de hoje, eu posso não saber técnica de engenharia para um avião, mas para a construção de um avião, mas de uma certa forma eu fico feliz da vida por ter um piloto ali para mim. Eu posso não saber de uma certa forma a técnica, né? Eu não posso dar ali conta mais de todo aquele processo da produção. Eu fui de uma certa forma separado, divorciado, eu não entendo da engenharia, eu não entendo do processo de avião, mas eu tenho de uma certa forma um piloto que entende. Então há uma cooperação, está tendo uma cooperação mútua ali. Então isso não para, né? Então essa cooperação, ela é existente. Então os indivíduos eles estão ali integrando socialmente. Essa integração não para, né? E isso vai marcar, né? E outra coisa que também é muito discutida nesse aspecto é se acabou então a interação. Quanto mais você instrumentaliza, quando mais se tem o avanço da racionalização da sociedade industrial e tudo mais, os indivíduos vão, e a robótica também, né, internet, os indivíduos vão perdendo essa capacidade mais interacional face a face. Não, eles não perdem. Hoje em dia criamos novos padrões de interação. Os indivíduos estão formalizando novas regras de interação social. Nós que não estamos sabendo ler, mas a interação ela está ali sempre presente. Já nas formas elementares da vida religiosa, né, o Durkheim vai, de uma certa forma, tá ali buscando, né, onde está o social nessa religião. E ele vai dividir que não só as religiões, mas também, principalmente a religião, mas a sociedade, tem essa divisão entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, né? Então, o que seria a religião? Seria, de uma certa forma, para ele, né, esse compartilhamento das crenças e dos símbolos que estão circulando ali entre seus membros, e essa busca, né, essa assunção, essa integração dos indivíduos em torno disso, seria o que se caracteriza como a religião. E ela tem esse aspecto, e profano seria todos os outros elementos que são considerados da vida mundana, né? Só que o próprio profano também, né, Durkheim também pega muito, existe também, de uma certa forma, dentro da secularização, uma certa religiosidade do civil, uma certa religião civil, por exemplo. A questão do hino à bandeira, a assunção dos direitos civis dentro de uma sociedade, ou seja, a primazia do culto de autonomia ao indivíduo, também é uma formação ali do social. Quem vai desenvolver isso, vamos ver nas próximas aulas, dentro da escola sociológica francesa mesmo, vai ser o Louis Dumont.
que o indivíduo ele nada mais é do que, né, essa questão do que é individual é o social ali como um todo. Então também tem esse elemento ali religioso, se tem dentro da própria questão ali da sociedade civil, né? Porque a sociedade reproduz os ritos. E às vezes a própria ciência também tem esse sistema de crença. A gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, eu posso... Às vezes se critica muitas vezes o cara que está lidando dízimo ao pastor, mas eu acredito que o psicólogo vai curar os meus problemas psicológicos, os meus problemas existenciais. Então tem-se uma socialização desse sistema de crenças também por circular e para o mundo racional. Então a gente está lidando com isso o tempo inteiro, né? E a sociedade, para se reproduzir, ela vai precisar desses ritos, né? Não há instituições, de uma certa forma, que não estejam fundamentadas em sistema de crenças. A ciência, a família, tudo vai estar, de uma certa forma, criando esse sistema de crença, né? Então, o que interessa o Durkheim, gente, é o social. As instituições sociais seriam um arcabouço para a gente entender isso. Por isso ele vai na religião, ele vai na escola, ele vai na família. É para entender onde se dá esses aspectos. E essa aula de hoje, né, a gente terminou. Aí eu vou salvar o vídeo e tá mandando para vocês.